Olá, olá, caríssimos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao podcast Descomplicando Direito. Meu nome é Dalma Bezerra e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo que tem gerado muitas dúvidas entre empresários e trabalhadoras, que é a lei que trata do afastamento das empregadas grávidas durante a pandemia da Covid-19. E para falar sobre o assunto, trouxemos um convidado muito especial, o professor Carlos Augusto. Ele é advogado e professor universitário e nos ajudará a entender um pouco mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, professor Carlos Augusto. Muito obrigado, Dalmo, por esse convite que recebi com muito prazer e com uma imensa honra. Estou muito feliz em estar aqui hoje, me sinto um privilegiado de ter sido aqui o primeiro convidado do podcast do canal Descomplicando Direito. E como uma forma simples de agradecer, mas já de coração, gostaria de presentear você e o seu canal com esse livro que eu gosto tanto de ler e me ajuda muito como advogado e como professor. Uma pequena lembrança como uma forma de agradecimento. Muito obrigado, professor. Elementos da Teoria Geral do Direito. Muito obrigado, mas vamos dar andamento ao nosso podcast. Fala um pouquinho, professor, sobre essa lei. O que é que ela muda na vida da empregada e do empregador? Pois bem, essa lei é a Lei 14.151, agora de maio de 2021, e ela traz uma grande mudança na vida da gestante, do empregador que possui uma empregada gestante. Afinal de contas, essa lei ela traz uma proibição do trabalho da gestante de forma presencial. A empregada agora terá que realizar suas atividades externamente, como, por exemplo, através do home office, do teletrabalho. Entendi. Então, para o nosso ouvinte entender, professor, a lei ela não determina o afastamento da empregada do emprego, mas sim apenas ela proíbe o trabalho presencial, não é isso? Exatamente. Não há um afastamento total da empregada. Afastamento apenas, como você bem disse, do trabalho presencial. A empregada continua obrigada a prestar seus serviços, mas ela não poderá mais prestar serviços presencialmente. Então, ela terá que desempenhar suas atividades, a sua função, através de um teletrabalho, pode ser ali um home office, né? Compreendo. Professor, durante esse período de trabalho não presencial, de quem é a obrigação pelo pagamento da remuneração dessa empregada? Excelente pergunta. Essa tem sido uma pergunta que cada vez mais os empregadores têm feito, né? Os fóruns têm debatido muito sobre isso. A lei é muito curta, Dalmo. Ela tem 2 artigos. Inclusive, o artigo 2º dela apenas menciona que ela a data em que a lei entra em vigor. Então, a gente pode dizer que ela tem um artigo e o seu parágrafo único. E ela é muito taxativa quando ela diz que a empregada afastada das atividades presenciais, ela continua à disposição do seu empregador. E a gente sabe que quando o direito do trabalho menciona a disposição, isso deixa muito claro que a empregada permanece vinculada ao seu empregador, né? A lei não fala em afastamento por INSS ou qualquer outro tipo de afastamento, ela fala apenas das atividades presenciais. Logo, o empregador permanece obrigado a pagar o salário e demais encargos que decorram do contrato de emprego. Professor, e esse afastamento, ele é obrigatório ou ele é facultativo? Ele pode ser negociado ali entre o patrão e a empregada? O afastamento ele é obrigatório. E só para contextualizar, para a gente conseguir entender, se você me permitir fazer apenas um breve histórico, a gente está falando, todas as vezes que eu falo em sala de aula para os meus alunos sobre um direito, eu sempre busco trazer para os alunos o que é que está por trás disso, qual é o bem jurídico que efetivamente o Estado está tentando tutelar. Quando a gente fala, por exemplo, de horas extras em sala de aula, a gente busca deixar claro para o aluno que o que está se preservando é a saúde do empregado, que não irá trabalhar em jornadas exaustivas, né? Então está buscando preservar a saúde, a medicina é uma norma de medicina do trabalho. Quando a gente fala da obrigatoriedade da gestante, né, do seu afastamento das atividades presenciais, a gente tem que voltar um pouquinho, entender que existe ali a Convenção 103 da OIT, que trata essa questão da maternidade. Nós temos a própria Constituição Federal, o ADCT, que traz ali uma série de proteções para a empregada gestante.
nós temos a jurisprudência avançando bastante, né, num curto período aí na proteção da gestante. Eu poderia citar como exemplo na proteção das empregadas gestantes no contrato por prazo determinado, né? Então, que até há um tempo atrás não existia essa proteção, mas houve uma guinada na jurisprudência. A gente pode citar a súmula 244 do próprio TST, que traz essa proteção também. E até citar uma alteração legislativa mais recente, que é o artigo 394-A da CLT, que proíbe a prestação de serviços da gestante em atividades insalubres. Então, quando a gente faz essa análise verificando todo esse arcabouço legislativo e jurisprudencial, a gente entende que a proteção, o bem jurídico protegido é a vida, é a maternidade, é o nascituro. Então, essa legislação, ela busca, a 14151, que proíbe o desempenho das atividades de forma presencial, ela está protegendo tudo isso, a maternidade, a saúde, a vida do nascituro e da mãe, né? Então, nesse caso, ela está aí, então, proibida de prestar esses serviços de forma presencial, como uma forma de proteger tudo isso. Compreendo. Bem esclarecido. Professor, recebemos aqui uma dúvida do ouvinte Daniel Figueiredo, proprietário do restaurante Sensei Sushi, que pergunta: minha empresa é um restaurante e não tenho trabalho em home office para a minha empregada grávida. Ou seja, nesse caso, onde o empregador não tem serviço para disponibilizar para que essa empregada trabalhe remotamente em casa, o que o empregador deve fazer? Bom, cumprimentando então o ouvinte, nessa situação, existem algumas saídas para essa situação. Nós temos então algumas possibilidades para o empregador que se vê diante dessa situação. Ele não vai poder, então, no primeiro momento, explorar a força laboral da sua empregada, porque ela está proibida de prestar serviços presencialmente. Então, ele vai se valer ali das MPs, da MP 1045 e da MP 1046. As medidas provisórias. As medidas provisórias. E algumas possibilidades a gente vislumbra nelas. Como, por exemplo, a MP 1045, ela traz a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, aquela suspensão que os empregadores já conhecem, já estão acostumados, porque essas possibilidades elas vêm desde o ano passado com as outras medidas provisórias. É possível também que a própria MP 1046 ela traz a possibilidade do teletrabalho. É possível também a antecipação de feriados, a utilização, a concessão de férias, inclusive coletivas. É possível também a utilização das folgas compensatórias dos bancos de horas. Então, essas são algumas das saídas que podem ser utilizadas pelos empregadores nesse momento. Então, uma sugestão muito importante para o empresário: se ele se vir nessa situação de não ter trabalho, não ter serviço, para que a sua empregada grávida preste remotamente, ou seja, da própria residência dela, uma das saídas seria justamente ele fazer uso dessa medida provisória 1045 e fazer a suspensão temporária do contrato de trabalho dela, né? Isso onde ela ficaria afastada de suas atividades, sem prejuízo da remuneração e, ao mesmo tempo, também sem custo para o empresário. Isso, sem custo para o empresário, vai solucionar só aquela ressalva que os próprios empresários já estão acostumados, né, que o governo ele vai arcar com a eventual diferença que o empregador ele poderá ter que complementar, mas essa é uma saída viável. Eu acredito, inclusive, que será a saída mais adotada. Sim. Professor, e uma pergunta muito polêmica. Durante esse período de afastamento da empregada, ela poderá exercer outras funções em casa, diferentes daquela para a qual ela foi especificamente contratada? Por exemplo, uma caixa de supermercado, ela não pode exercer essa atividade da casa dela. Então, mas ela pode, então, começar a exercer atividades administrativas da empresa, do empregador? Bom, se nós não falamos ainda sobre polêmicas que surgiram dessa lei, talvez essa daqui supere todas as possibilidades, todos os conceitos da palavra polêmica. É uma brincadeira, mas a gente sabe, você como advogado trabalhista, você sabe do que eu estou falando. Sim. A gente está falando ali de um desvio de função, né? Não se trata nem, no caso trazido, não se trata nem de uma acúmulo, se trata de um desvio. Afinal de contas, a pessoa tinha a sua função e vai ter que exercer outra completamente diferente.
E se essa função for melhor remunerada? E se essa função não tiver conexão nenhuma com a atividade, com a função, se essas atividades não tiverem conexão nenhuma com a atividade, a função desenvolvida para a qual a empregada foi contratada? A gente sabe que num cenário normal, um cenário em que a gente não vive essa exceção que é esse estado de pandemia, a gente sabe que os tribunais reconhecem ali o desvio de função e há ali uma condenação, claro, analisando caso a caso, e alguns requisitos precisam ser preenchidos, mas há uma condenação no pagamento de diferenças salariais. Porém, me parece, e aí é um ponto que eu acredito, é uma crença minha, que os nossos tribunais eles vão analisar essa situação com outros olhos. Porque a empregada teve que parar de exercer suas funções presencialmente, né? Então, essa alteração contratual, isso é importante. Ela não decorre da vontade do empregador. Essa alteração contratual, ela decorre de alteração legislativa. Então, o empregador, nesse momento que tem que vai utilizar sua empregada numa outra função para a qual ela não foi contratada, ele já tem esse respaldo, esse amparo, né, que houve uma alteração legislativa. Ele comprovando que não houve outra possibilidade, não havia ali uma outra função ou outras atividades para a empregada desenvolver, eu acredito que os tribunais não irão reconhecer o desvio de função para fins de condenação nas diferenças salariais, né? Claro que exceções serão tratadas como exceções e eventuais abusos sofrerão ali o rigor da lei. Mas eu acredito que a jurisprudência ela vai caminhar no sentido de se reconhecer ali, de se analisar com bons olhos e reconhecer a possibilidade, principalmente por se tratar de uma operação que decorreu de alteração legislativa. Eu também concordo com o senhor, professor, no sentido de que os tribunais vão ser mais condescendentes com relação a essa questão de não condenar a empresa por desvio de função. Em virtude de que, mesmo porque a regra geral da CLT é no sentido de que o empregado ele foi contratado para o exercício de toda e qualquer atividade que seja compatível com sua condição pessoal, né? E como eu falei, não é uma alteração que decorre do jus variandi, e sim de alteração legislativa, e a gente já tem tantas outras decisões no sentido de se reconhecer a possibilidade de alteração contratual, né? Então você tem uma situação ela alterada quando ela decorre de lei. É inclusive uma das possibilidades de alteração do contrato de trabalho. Pois bem, professor, vamos nos encaminhando para o final do episódio. O senhor fique à vontade para fazer suas considerações finais. Muito obrigado. Então, eu queria mais uma vez agradecer o convite, novamente ratificar aqui a honra que foi estar aqui, trazer aqui o desejo de que essa nossa fala ela tenha sido útil aí para os empregadores, para as empregadas, gestantes, né? E dizer que estou aqui à disposição, sempre que precisar pode contar comigo, né? E mais uma vez só agradecer mesmo essa oportunidade. Professor Carlos, como a gente faz para encontrar o senhor nas redes sociais? Bom, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram ele é o @prof.carlosaugustolima. Eu tenho também um canal no YouTube chamado Meu Direito do Trabalho. Quem quiser encontrar o canal pode ir lá no Instagram, e o link do canal está na bio do Instagram. E é isso. Pois bem, encerramos aqui. Convido a todos a se inscreverem no nosso canal do YouTube, Descomplicando Direito, e quem quiser me seguir no Instagram é @dalmobezerra. Até o próximo episódio.